Hoje com o Frei Alberto Pegoraro. Bom dia, paz e bem. Hoje, 20 de abril, quarta-feira, a primeira quarta-feira aí, depois da Páscoa, estamos na oitava da Páscoa. E o Evangelho está aí, anotado para você, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi que aconteceu?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde eles iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho longo, mas é interessante, necessário para darmos continuidade aí na oitava da Páscoa e falar da ressurreição de Cristo. Vimos que as mulheres foram ao túmulo, no evangelho de ontem, né? E hoje os discípulos de Emaús. Está dizendo aqui, era uma cidadezinha, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. 2 discípulos que estavam em Jerusalém viram tudo, foram testemunhas do que aconteceu com Jesus, voltavam para Emaús triste, cabeça baixa, pelo caminho. É porque eles tinham muita esperança em Jesus, mas eles mesmos falam: "Você não sabe o que aconteceu? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram." Então eles estão narrando para o próprio Jesus, sem saberem que é Jesus. Caminhando, triste, cabeça baixa, perturbados com tudo que tinha acontecido. Eu acho até com um pouco de medo também de toda aquela situação, mas Jesus estava caminhando com eles. Então, primeiro ponto, mesmo depois da sua morte,
Jesus continua caminhando com sua comunidade. É um Deus que não abandona os seus discípulos, seus filhos. E já era tarde, Jesus fingiu, sei lá, que ia embora, e eles falaram, fica conosco, já é tarde. Então Jesus ficou com eles, e aí eles foram perceber que se tratava de Jesus quando Jesus partiu o pão. Então veja que, para mim é o centro aqui, né? Jesus aparece ressuscitado, os olhos deles fechados, tristes e abatidos, só foram reconhecer que era Jesus de verdade, que ele tinha ressuscitado quando ele partiu o pão. A lembrança, talvez, de um ato, de um gesto que era muito comum em Jesus. E o jeito de fazer, partir o pão, abençoar, dar um pedaço para cada discípulo, celebrar o pão, né? Com alegria, eles viram a mesma alegria naquela pessoa. Só aí que eles entenderam que se tratava de Jesus, mas Jesus desapareceu aos olhos deles. Então veja que interessante. Para mim fica claro, partir o pão. Jesus, o sinal de Jesus. Olha, estou no meio de vós. Além de aparecer aos discípulos, estou no meio de vós. É tão verdade que eu vou mostrar para vocês um gesto que vai ficar na memória de vocês. Partir o pão. Como eu dei meu corpo como pão, vocês também devem reproduzir isso na vida de vocês, para que se mantenha a memória daqueles momentos importantes que nós tivemos juntos. E aí fica a questão assim, quando partimos o pão em nossa casa, entre nós, na família, quando cortamos aquele pão lá com a faca, que é o pão de comer, um alimento, eu acho que nós podemos pensar também, esse gesto de partir o pão, né? Não é só um gesto qualquer. Nos recorda o pão que Jesus partilhou com os discípulos. Nos recorda que Jesus é o verdadeiro pão, que vem nos dar a verdadeira vida para nós. Então, na próxima vez que formos cortar o pão para comer em casa, vamos lembrar disso. É o gesto que Jesus fazia. É tão verdade que Jesus vai aparecer para os discípulos lá que estavam pescando. Eles voltam, falam, o que vocês querem comer? Tenho pão e peixe, né? Eu tenho pão para dar para vocês aqui. Olha a importância do pão, que vai tomando aquela importância de dizer assim, o pão significa partilha, vida. Assim como Jesus é vida, o alimento é vida, Jesus se torna esse alimento de esperança e de fé. Todos tenham um excelente dia, fiquem na paz, um abraço, compartilhe o nosso trabalho. Tchau, um abraço.